Shalom, shalom, galera linda. Bom, para quem tem pedido e tem ouvido não, para quem pediu muitas vezes e ouviu não, hoje quem vai ministrar é meu mozão. Ele não facilita a minha vida, né? Aumentem suas complica, né? expectativas. Ele beija, amor, vai. Não, aproveita que você está aí, ora por mim. Aleluia. Doce Espírito Santo, nós abençoamos e ativamos, Pai, em todas as dimensões proféticas, mente, corpo, alma e espírito da Camila estejam totalmente suscetíveis ao Teu Espírito Santo. E eu declaro, Pai, que venha ser uma palavra dos céus, que não venha ser, Pai, as palavras dela, mas as suas. Toca o nosso coração, Doce Espírito Santo, e nos leva a uma mudança sobrenatural em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá então, né, gente? Desafio dado, desafio cumprido, né? Vamos ver o que Deus vai fazer nessa noite. Aleluia. Semana passada, eu não sei quem estava aqui, mas na hora da oferta, o Senhor me deu um texto que falou muito ao meu coração. E eu falei para o mozão até, eu falei, meu Deus, se deixasse eu tinha pregado a noite inteira. Porque o Senhor me trouxe a revelação de algo incrível e que às vezes a gente sabe que é real, porque a gente já leu esse texto algumas vezes, mas a gente tem dificuldade de viver. E aí eu fiquei pensando, né, quantas coisas tem na palavra do Senhor, quantas verdades tem na Bíblia, que às vezes a gente lê e a gente não traz ao nosso entendimento o que ela está dizendo, né? E a gente costuma dizer que a palavra do Senhor, ela é um manual para nós. Se ela é um manual para nós, por que a gente não segue? Por que a gente não vive na integridade? E aí eu quero ler com vocês o texto de Ezequiel. E a gente vai ler do verso 22 em diante. Você pode acompanhar comigo aqui pelo telão. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir. Aqui ele está na versão NVI, tá bom? Vamos lá. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que eu vou fazer essas coisas, mas por causa do meu santo nome, o qual vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, o qual foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Presta atenção nessa frase. Quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei no meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Verso 25, aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o tornarei numerosos. E não tirarei fome, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei os frutos das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes.
Quero que vocês saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano Senhor. Envergonhem-se, humilhem-se por causa de sua conduta, ó nação de Israel. Assim diz o soberano Senhor: no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, eu restabelecerei as suas cidades e as ruínas serão reconstruídas. Uau! Quantas verdades, gente, num texto tão... Com certeza a gente já leu, com certeza vocês já ouviram ministrações sobre isso. O pastorzão acabou de citar aqui de novo na oferta, que o Senhor vai nos dar um coração de carne. Mas eu não sei se só eu, será que só eu, toda a geração do fast food, que faz o micro-ondas em 3 minutos, e quando vai no McDonald's e o pedido demora mais que 5, fica nervosinho, bravinho, irritadinho? Não, né? Isso é nosso, isso é da nossa geração. Nós estamos tão acostumados com as coisas bate pronto. Cadê minha musiquinha? Adeus. Nós estamos tão acostumados com tudo tão rápido, tão fácil, que quando a gente se depara diante de um processo, a gente repensa. A gente desiste. A gente fala, não. É moroso. Custa muito, custa caro. Cansativo, ai gente, domingo, quarta-feira, reunião, ensaio, ai não, muita coisa. E aí a gente não quer, porque a gente está muito mal acostumado. Mas as coisas do Senhor levam tempo, e ela tem uma ordem para que elas aconteçam. Só que a gente foi ensinado lá fora a querer só as bênçãos. E está tudo bem você querer as bênçãos. Você é filho, você tem direito às bênçãos. Amém? Filhos são herdeiros, nós temos direito a todas as bênçãos. Ai, pastora, tá bom, mas se eu tenho direito a todas as bênçãos, por que que na minha vida não acontece? Só acontece na vida do coleguinha. Calma que você vai entender o porquê. Talvez você esteja na primeira parte do processo na sua vida. Porque o texto aqui, ele ainda não é o final, ele tem ainda mais alguns versículos. Mas o que ele está dizendo aqui? Restabelecerei as suas cidades e as ruínas serão reconstruídas. O texto, ele termina com vitória, o texto, ele termina com bênção. Só que aqui ele está dizendo o quê? Humilhem-se, envergonhem-se, humilhem-se. Será que a gente tem feito isso? Será que a gente tem se colocado na posição e reconhecido o quanto que nós precisamos do Senhor todos os dias nas nossas vidas? Será? Ou será que a gente desiste porque vai ficando muito difícil, vai ficando muito moroso e a gente fala, não, deixa, isso não é para mim. Não, isso não. Eu quero só a bênção mesmo. Eu quero só o casamento. Eu quero só um filho. Eu quero só um emprego novo, eu quero só a promoção. Mas para que o Senhor faça tudo isso, existe um processo. E a gente vai falar sobre ele nessa noite. Quando a gente lê esse texto aqui de Ezequiel, e Ezequiel, ele é um livro que aponta para Jesus, não é isso, sogro? É um livro messiânico, profético. Tudo que está escrito dentro de Ezequiel aponta para Jesus, e no próprio texto aqui, nos próprios 5 itens que a gente vai falar hoje, você vai ver Jesus em todos eles, porque não existe em nós transformação sem Jesus, não tem nova vida sem cruz, amém? Então tudo que o Senhor precisa fazer na nossa vida passa por Jesus. E esse texto aqui de Ezequiel aponta para Jesus também. Mas o povo de Israel, ele estava no exílio babilônico há 70 anos. Por quê? Porque desobedeceram? Porque foram orgulhosos? Porque não guardaram os mandamentos? E naquela época não era 2 mandamentos reduzidos, porque hoje a gente tem 2 profundos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Naquela época, fora os 10, tinha uma série de regras que eles tinham que seguir. E aí a Bíblia diz que eles não estavam guardando o sábado mais. E era uma ordem do Senhor guardar o sábado. Então eles foram exilados, o Senhor permitiu. Só que o que o Senhor fala lá também? Por causa do meu nome que vocês carregam, eu farei grandes coisas. Então essa é a primeira garantia que eu vou te dar. Vai acontecer. Vai acontecer. Ai, porque eu sou boazinha? Lógico que não. Por causa do nome que você carrega, vai acontecer. Deus está nos dando essa garantia aqui em Ezequiel. Vai acontecer. Só que o mozão já disse aqui algumas vezes. Os 50% do Senhor, ok.
Está feito, está garantido, o Senhor já está lá no teu futuro, Ele já está vendo a tua família reconstruída, Ele já está vendo um casamento abençoado, seus filhos, o emprego de honra, Ele já está vendo o seu ministério estabelecido, mas e o teu 50%? Não dá para Ele fazer para você, você precisa deixar, porque você também não faz o seu 50% sozinha. Para você fazer o seu 50%, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir a porta. Em Apocalipse o Senhor vai dizer: eis que eu estou à porta e bato, se você me ouvir e abrir a porta, eu entro e saio contigo. Mas e aí? Ouvir e abrir, duas atitudes que é sua. E em nome de Jesus, que hoje você ouça o que está sendo dito aqui em cima. E que no final dessa palavra, você tenha um entendimento de você, com as suas mãos, abrir a porta, para que o Senhor possa entrar e fazer o que Ele precisa fazer. Amém? Amém? Aleluia. Eu gosto que vocês interajam, gente, senão eu não gosto de pregar sozinha. Ou quanta gente, vocês pregam comigo. Então, o que nós vamos falar? Nossa, gente, é mais um pouquinho. Vou ler. A terra arrasada será cultivada, olha lá as promessas, e não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. Estes dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiveram ao redor de vocês e que subsistirem, saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Uau! Como que você chegou aqui hoje? Será que você está destruído? Abatido? Desanimado? Arrasado? Como essas terras? Será que você está sem esperança? Falei e o farei. Amém? Primeiro ponto desse texto incrível. O que o Senhor faz? Eu os tirarei das nações. É a primeira coisa que o Senhor fala. Primeiro Ele dá a garantia do nome dEle. Vou fazer. Não vou fazer por tua causa, vou fazer por mim mesmo. É o meu nome que está em jogo, é a primeira coisa. E aí depois Ele vai lá e arranca o povo das nações. É isso, pastora. O preço já foi pago e por você. Se você tem liberdade para entrar nessa casa hoje, para adorar ao Senhor, para se render aos pés dEle, é porque Ele já te tirou da escravidão. Você estava condenado à morte. Temos vida hoje, temos o poder de escolher entre a vida e a morte, porque o Senhor já nos tirou do nosso cativeiro de escravidão. Você é livre. Quando Deus enviou Jesus àquela cruz, Ele nos arrancou da mão de Satanás, justamente como Ele fala aqui: eu os tirarei. E essa palavra aqui, tirarei, é arrancar. O Senhor já nos arrancou do cativeiro, Ele já nos tirou das garras do inferno. Por que às vezes a gente fica em cima do muro? O muro não é de Jesus, o muro é do capeta. Ou você mergulha e vai viver o que o Senhor tem para fazer. Ô meu filho, dá um abraço em mim hoje à noite e fala: pastor, eu não vou vir mais, porque eu vou me sujar. Está na Bíblia, que o sujo suje-se mais. Não adianta você vir aqui e ficar em cima do muro. O preço já foi pago, mas o Senhor quer te arrancar do meio das nações. Ele quer te arrancar daquilo que te faz mal. Ele quer te tirar da tua velha natureza. Ele quer te tirar das suas antigas práticas. E como? Está lá no texto: humilhem-se e envergonhem-se. Se você não começar por esse princípio hoje, eu vou terminar de falar aqui suada, descabelada, e não vai resolver nada. Porque o primeiro ponto é você reconhecer a tua fraqueza. O teu primeiro ponto é você reconhecer que sem Jesus você não é nada e não pode fazer nada. Se você está aqui, é porque Ele é na tua vida. Se você está aqui, é porque o preço foi pago, e um preço de sangue.
Agora acontece que o Senhor faz tantas coisas por nós e a gente quer continuar lá, brincando com os porquinhos, se sujando. Aí vira o crente Raimundo, né? Um pé na igreja e um no mundo. Aí vai passar exílio, 70 anos. E se a gente passar 70 anos no exílio, talvez a gente não conte as bênçãos. Porque a gente não vive 200 anos. O povo lá vivia. A gente, se viver 100, já é cansaço e fadiga, está na Bíblia. Não é isso? Então, se ficar 70 anos, 40 anos no deserto, acabou. Hoje o Senhor está nos convocando a sair. Sair daquilo que te adoece, sair daquilo que te aprisiona. A cruz de Jesus abriu a porta, você não precisa estar lá. Se você continuar preso, é porque você quer. Preso de vícios, escravo de vícios, de situações, de enfermidades na alma, no espírito, é porque você quer. Porque o Senhor já te arrancou das mãos do inimigo. Te arrancou. Esse é o primeiro ponto. E aí depois que ele te arranca, o que ele faz? Quando você chega aqui, a gente vai te abraçar do jeito que você tiver. Mas qual que é o texto da casa? E todos nós com rostos descobertos, desvendamos a glória do Senhor. Refletimos a glória do Senhor. Rostos descobertos, sem máscaras. Você pode chegar e essa casa vai te recepcionar do melhor jeito. Chega como está, vem. Só que depois você vai passar por um processo. E é um processo de purificação. E por que tem uma aguinha ali? Porque o Senhor vai nos lavar, o Senhor vai nos purificar. O Senhor vai tirar do nosso meio tudo aquilo que atrapalha o mover dele em nós. Tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Ezequiel diz aqui que o povo precisava se humilhar. Por quê? Porque o povo estava orgulhoso. O povo carregava o nome do Senhor, mas não tinha mais nenhuma prática de santo. Será que qualquer semelhança é mera coincidência? Será? Se alguém um dia na rua, no seu trabalho, em qualquer lugar, virou para você e falou assim: nossa, que legal que você é crente, eu nem sabia. Se você já ouviu isso na sua vida, você está com um problema seríssimo. Que legal, você vai na igreja, eu nem sabia que você é crente, pô. Agente secreto do Senhor, 007 Gospel, está lá e está infiltrado e não está falando das maravilhas do que o seu pai fez por você? Está lá no meio e está com práticas do mundo? Como que vão saber? Aí fala assim: nossa, mas eu prego tanto, eu falo tanto de Jesus, mas as pessoas não querem vir para a igreja. Claro, esse Jesus que você prega eu também não quero não. Porque Jesus é bom. E se você é ruim, eles não vão querer o Jesus que você prega. Jesus é generoso. Se você é avarento, eles não vão querer o Jesus que você prega. Jesus é manso e humilde. Se você é altivo, orgulhoso, eles não vão querer o Jesus que você prega. Emburrado, cara feia, grosso. Quem que vai querer o Jesus que você carrega? Briguento. Não dá. Por isso que Ele nos arranca e Ele nos purifica. Ele tem que tirar de nós a velha natureza. A gente tem que deixar para trás. A gente precisa dar espaço para que o Senhor opere em nós. Quem aqui já fez reforma em casa? Ou já mudou um cômodo, por exemplo, assim. Minha mãe dava louca nela, gente, que quando eu chegava em casa, às vezes a televisão estava de um lado e quando eu via estava do outro lado. Mudava tudo. Ela: eu estou enjoada, mudei. Quem já fez isso em casa? Você consegue mudar as coisas sem tirar? Faxina. Mulherada, faxina.
Dá para fazer uma bela faxina, sem tirar o tapete, o sofá, arrastar a cama. Tem uns homens balançando a cabeça, eu estou quase tacando o microfone. Não, isso não é faxina, Marco Aurélio. Isso é jeitinho. Isso é limpar onde o padre passa. Viu? Não tem como você fazer uma bela faxina numa casa sem você arrancar as coisas do lugar. Não tem como. Por isso que o Senhor, Ele precisa tirar as coisas velhas em nós. Porque como que Ele vai colocar o novo dentro de você, se o velho está lá? Não dá. Ai, quero mudar o quarto, quero fazer uma coisa diferente. Aí você está lá, cheio de quadro, cheio de moldura, cheio de coisa pendurada, colada. Como que você começa uma pintura nova sem arrancar o que está lá de velho? Vou dar um testemunho. Meu marido é uma bênção. É maravilhoso, eu te amo, amor. Ele é uma bênção, gente. Ele é a resposta da minha oração mais linda. Eu postei lá essa semana. E ele é mesmo. Só que coisas de casa não é com ele. Não é. O maridão tem TDAH, para quem não conhece ele, tá? Ele tem TDAH. Então, falar com ele hoje tem que falar a cada dia, hora, mês, minuto. E depois de uns 6 meses talvez funcione. Mas assim, eu lembro que na outra casa que a gente morava, a gente tinha um lavabo e eu queria mudar a cor do lavabo. A gente já tinha reformado a casa inteira e ficou faltando banheiro, fazer alguma coisa. E eu falei pro marido, eu falei, amor, eu queria fazer uma textura aqui nesse banheiro. Aí ele falou, nossa, amor, vai ficar uma nota, vai ficar caro, não tem. Porque, verdade, gente, quando a gente reformou a casa da Alameda, acabou o dinheiro, acabou mesmo. Porque a gente descobriu um problema na casa e o dinheiro acabou, foi tudo. E a gente voltou para casa com o Luca bebê, né? E o banheiro estava branco. Eu falei, nossa, amor, queria alguma coisa aqui nesse banheiro. Aí ele, maravilhoso, um excelente marido, quis me surpreender. E eu, né, surpreendeu, maravilhoso. Ele falou, amor, fica tranquila, eu vou fazer. Eu falei, o quê? Eu vou fazer, amor, o que você quer? Vou fazer. Desceu. Fez, gente. Fez. Ficou lindo. Eu não vi. Vou já contar por quê. Ficou linda a parede. Ele falou que ficou top, mas nunca mais. Ele falou, nunca mais eu faço um trabalhão, mas ficou top. Subiu. Daqui a pouco a gente só escuta um barulhão no banheiro. Aí ele desce correndo. O que aconteceu? Ele pôs a textura em cima da parede, que já tinha alguma coisa lá, e eu acho que era textura. Pintou, só que a parede não aguentou, não colou. Por quê? Provavelmente ele teria que ter lixado para colar. Ele não lixou, não tem experiência, né, gente? Ele é produtor de seguro aqui, ó, corretor, não entende dessas coisas. Mas beleza, ele fez, glória a Deus. Ele ficou tão desesperado quando ele chegou, porque a parede era vermelha, acho, né? Meu banheiro estava vermelho, inteiro vermelho, o vaso, tudo que você possa imaginar, tudo, todas as paredes. Virou assim, um negócio abstrato maravilhoso. Mas por que você está falando isso, pastora? Porque não tem como colocar algo novo em cima de uma coisa velha. Não funcionou, deu errado. E às vezes a gente tenta fazer dessa forma, a gente não quer abrir o nosso coração, tirar o velho, desocupar o espaço, a gente quer ir entroxando, né? Tipo brasileiro, jeitinho. Ah, não, tá bom, eu não preciso largar essa prática aqui não. Eu vou lá para a igreja dos crentes, mas esse aqui eu vou continuar fazendo. Aí deixa aqui no cantinho, aí vai deixando aqui no cantinho. Aí não tem como o Senhor entrar e fazer tudo novo. Como que Ele vai purificar? Como que Ele vai deixar lindo a sua casa nova, se você não tirar as coisas velhas? Então o processo de purificação é isso, é tirar as coisas velhas. O Senhor estava dizendo, Ele ia tirar todo o orgulho, Ele ia tirar todo o peso daquela caminhada. Pensa, 70 anos escravo, exilado. O Senhor queria tirar tudo deles, tirar todo esse peso. E o Senhor está aqui, disposto e disponível para tirar tudo que nos afasta da presença dEle. Tudo. Pode ser para você um negócio muito pequenininho, mas Ele faz. E pode ser para você um negócio grandão, Ele faz também. Ele faz tudo desde que você permita Ele fazer. Porque Ele é Jesus, gente. Ele é perfeito. Ele quer ser convidado para habitar. Ele nunca vai entrar com o pé na porta e falar, cheguei. Não vai. Primeiro você vai ter que ouvir e abrir a porta. Depois Ele faz cheguei. E o cheguei dele é maravilhoso. Eu amo o cheguei do Senhor. Mas primeiro você ouve e abre a porta. Amém? Então eu quero que, enquanto eu for falando aqui, que você vá trazer na tua memória. Quais são as coisas que você precisa deixar?
purificar. Aonde é que o Senhor tem que entrar com limpeza, com a água viva em você hoje? O que é? Quais são os velhos hábitos que você tem que deixar para trás? O que você precisa deixar hoje? O Senhor faz. Amém? E Ele limpa. Por que Ele limpa, gente? Ele purifica para nos dar um novo coração. Não dá para ser nova criatura com o velho. Não dá, porque o velho está contaminado. Não dá. Eu fui para a igreja, tinha 9 anos, fui com a minha mãe, e eu tive que abrir a porta para Jesus fazer em mim um novo coração. Ainda que eu fosse criança, ainda que eu tivesse tido as minhas experiências muito novas, eu precisei abrir para o Senhor fazer. E por que o Senhor quer dar um novo coração? Porque o coração velho não presta não. É cheio de vaidade, é cheio de justiça própria, é cheio de rancor. É cheio de orgulho. Como o ser humano é orgulhoso, a gente não tem nada. A gente nasceu pelado. A gente veio do pó. Como que a gente se orgulha tanto das coisas que o próprio Deus nos dá? Por isso que a gente precisa de um novo coração. Porque se a gente não tiver um novo coração, a soberba entra. E por que o Senhor fala lá que Ele vai nos dar um coração de carne e não um coração de pedra? Cadê o povo da saúde aqui? Alguém já tocou no morto? Você já viu o estado que fica uma pessoa morta? O coração petrifica. Parou de correr o sangue, acabou, meu amigo. E o Senhor quer nos ressuscitar nessa noite. Ele quer trazer vida de volta em nós. Porque às vezes parece que a gente está aqui, mas a gente não está. Há quanto tempo que você não sente a presença do Senhor? Há quantos domingos você entra e sai por aquela porta e nada acontece, nada muda? Porque o coração está morto. O coração está enfermo, está doente. O Senhor quer tocar o teu coração. O Senhor quer tirar o coração morto, o coração ferido, o coração de pedra. Eu não sei como que você chegou aqui, eu não sei como que foi a tua vida, eu não sei o que foi que te feriu e que te matou, mas o Senhor sabe, e Ele está aqui, e Ele já está tocando aí em você, Ele está tocando na sua mente, Ele está tocando nas suas emoções, Ele está trazendo situações aí na sua mente, no seu coração, no seu espírito, porque hoje Ele vai te dar um novo coração. Ele vai tirar de você toda a morte espiritual, e Ele vai te trazer vida. Ele vai te dar um coração parecido com o dele. Sabe por quê? Que Ele vai te dar um coração parecido com o dele? Por isso aqui, ó. Porei um espírito novo em vocês. Cara, isso aqui é sensacional. Você já parou para pensar que existe alguém que mora dentro de você? Você já parou para pensar que você é casa de alguém? Quem já gerou um filho aqui? Me fala qual que é a sensação de ter uma vida dentro de você. É indescritível. Você sentir, mexer, você ouvir o coração. Vocês todos, homem, mulher, crianças, vocês têm o Espírito Santo habitando em você. Ele escolheu morar em você. No Velho Testamento, lá na época de Ezequiel, Espírito Santo, Ele visitava. Ele visitava. Passava algumas vezes quando os sacerdotes se reuniam. Só que depois do Pentecostes, depois de Jesus, Ele escolheu morar em mim, em você. E é por isso que a gente precisa de uma transformação que acontece de dentro para fora. Não adianta você entrar por aquela porta e você mudar o teu cabelo, você mudar a calça, você apagar a tatuagem. Gente, isso não muda não. A gente pode ser esquisito, mas a gente é crente. Jesus mora aqui. Não é a tatuagem que vai te definir. Se o teu cabelo é curto, se é comprido, se você tem 5 brincos, alargador. Jesus não está preocupado com nada disso não. Carcaça vai ficar. Ele está preocupado com o que está aqui dentro, com o que você carrega. Se você fala que ama, e você realmente ama lá fora. Se você transparece Jesus lá fora. Se você é parecido com Ele.
Porque quando Ele te dá um novo coração, e Ele faz isso através daquela cruz ali, ó. Ele se tornou um sacrifício vivo por você naquela cruz. Ele está colocando o coração dele em você. Aí sim, o Espírito Santo vai habitar. Se você não tiver um coração parecido com Jesus, o Espírito Santo não fica não. É um processo. É um processo. Ai não, mas eu não estou indo na igreja, mas ele é meu amigo, ele mora em mim. Ai, desculpa, querido. Não mora. Porque é um processo. É um processo. Primeiro ele te arranca das mãos de Satanás. Depois ele te limpa. Depois ele põe um novo coração em você. Como que funciona um transplante aqui de coração? Alguém já deve ter visto num filme, né? Dá para você pôr coração novo se não tirar o velho? Não dá, gente. Para transplantar, você tira o que não está prestando. E o nosso não presta. Nosso coração é enganoso, é ruim. A nossa natureza é maligna. Então a gente tem que arrancar. E como que funciona? Vocês conhecem alguém transplantado aqui? De coração eu não conheço. Alguém conhece? Não? Conhece? Quem que você não conhece, Luciana? Conhece todo mundo. Mas o processo de um transplante, ele é longo. Sim ou não? É longo um processo de coração, transplante. Depois que a pessoa recebe, ele ainda fica internado por muito tempo. Ele fica desacordado por 2 dias, eu vi. Vi no chat, meu amigo me contou. Ele fica entubado por 2 dias, até ver que está tudo funcionando bem. Por quê? Porque é o coração que vai bombear sangue para todo o resto do corpo, então ele fica lá dormindo. Depois que ele acorda, ele vai ser submetido a uma série de exames, tudo de novo, para ver se está tudo funcionando bem. E quando esse cara tem alta, ele volta para casa com uma série de remédios, e tem remédio que ele não para de tomar nunca mais. Então você pode considerar que estar aqui no domingo, estar aqui numa conexão, é o antibiótico que você precisa para fazer o teu coração novo bater com perfeição. Porque se você não se alimentar do que o Senhor quer te dar, vai morrer de novo. Se você não fizer todo o passo a passo, todo o processo para manter um coração vivo dentro de você, ele morre de novo. E com Jesus não é diferente. E aí, sabe outra coisa que eu estava vendo? Saiu esses dias, estava até no Instagram. Que o pessoal inteligente das universidades estão fazendo vários estudos, né? E já tem um monte de filme assim na Netflix, viu? Depois, se quiser, eu indico uns que eu já assisti. Dizem que a pessoa que tem um coração transplantado, ela recebe memórias e sentimentos de quem doou o coração. Meu Jesus, que loucura! Já pensou? Pensou? Você começar a ter lembranças de uma outra vida, sentimentos. Ah, um exemplo, né? O cara era corintiano, recebeu o coração do São Paulino. E aí? Como? Glória a Deus! Deus faz nova todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Não, mas é... Viu como vocês entendem, né? Mas olha só, para pensar. Eu estou falando uma coisa boba. Mas a ciência tem estudos e dizem que vão provar que é real. Que quando você recebe um coração de uma outra pessoa, vem coisas, vem emoções, vem sentimentos. E aí, por que a gente está recebendo o coração do Senhor e a gente não está pensando como Ele? Por que a gente não está agindo como Ele? Por que o nosso coração não pulsa conforme as batidas dEle? É para pensar. E aí, hoje, o Espírito Santo, ele não quer mais ser visitação. Ele não quer tocar você, falar com você, te visitar, te dar uma sensação gostosa só aqui dentro, não. Ele quer ser habitação dentro de você. Ele quer morar dentro de você. Ele quer te dar esperança, te dar uma nova vida. Ele se relaciona com você. Ter um espírito dentro de você significa que sim, está tudo bem você dar bom dia para ele de manhã. Bom dia, Espírito Santo, meu amigo. Não sai daqui, não deixa eu sair daqui sem você.
Ele é teu amigo. Às vezes a gente tem uma situação difícil, algo para fazer no dia, e a gente fica meio perdido. Poxa, existe alguém que mora aqui dentro. Pede ajuda para Ele, conversa com Ele, fala com Ele. Ele conhece o teu coração. Ele conhece o que você precisa. E ainda assim, sabendo de todas as nossas falhas, Ele escolheu habitar em nós. Que responsabilidade. Ele habita em nós. Paulo disse: alguém está em Cristo, é nova criação. Nova. Ele não quer te melhorar. Ele não quer deixar você bonitinho. Não quer botar uma fita rosa em você. Ele quer fazer tudo novo. Porque o que a gente carrega aqui não serve mais para a nova estação. Aqui em Ezequiel diz que o Senhor vai fazer por causa do nome dEle. É garantido, Ele vai fazer. Só que só dá para Ele fazer se Ele estiver dentro. Ele precisa ser habitação. E Ele só vai habitar se a casa estiver limpa. É esse o processo. Ele não quer fazer um upgrade em você. Ele quer fazer tudo novo. Ele quer fazer do órfão, do rejeitado, filho. Ele quer fazer do desesperançoso esperança. Ele quer fazer novo, Ele não quer pôr remendo. O novo coração sela a nova aliança do Senhor conosco. Ele não quer só nos transformar, Ele quer morar dentro de nós. Como eu queria que vocês tivessem a dimensão do que eu estou falando aqui. É lindo quando o Senhor escolhe morar dentro de nós. Nós não merecemos. A gente continua sendo o pó da terra. Mas ainda assim Ele escolheu habitar em nós. E sabe uma coisa que é incrível? E que a gente fala muito aqui sobre isso? Que é o 5º passo. Obedecerem as minhas leis. Sabe o que o Senhor está falando ali? Em Ezequiel? Ele diz que Ele nos ajuda. Eu quero ler de novo esse versículo. Ele nos ajuda a obedecer. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Às vezes a gente quer ir na força do nosso braço. E na força do nosso braço a gente não vai ter resiliência para permanecer. A gente precisa que o Espírito esteja dentro, para que do lado de dentro Ele faça o que precisa ser feito. Porque a palavra diz que quando a gente está com o Espírito do Senhor dentro de nós, a gente obedece por Ele. A gente pensa os pensamentos dEle. A gente tem vontade de estar alinhado, corpo, alma e espírito nele. E aí fica mais fácil você obedecer. Porque aí não é mais as tuas paixões que te governam. Não é mais a tua mente que te governa. E sim o Espírito Santo de Deus. Como é difícil. Como é difícil deixar de ser governado pelas nossas vontades. Como é difícil abrir mão do eu, abrir mão do orgulho, da justiça própria. Como é difícil ser governado por Ele. Mas a cruz tirou a culpa que nos impedia. Ah, Jesus, o sangue dele nos purificou. E o Senhor quer obediência, mas Ele diz: ei, se eu estiver dentro, eu te ajudo a me obedecer. Olha que incrível. Você não precisa ir na sua força. Porque quando o Espírito Santo mora dentro de você, é Ele mesmo que te constrange. É Ele mesmo que vai sinalizando. Ele fica com a bandeira lá vermelha falando: ei, aqui ó, parou aqui ó. Passou do limite aqui. Sim ou não? Quem já teve essa experiência? De sentir que o Espírito Santo está te segurando. Meu, tem hora que Ele te segura literalmente. Ele fala: opa, até aqui. Daqui para lá você não vai mais não. Estou segurando. Quando Ele está dentro, fica muito mais fácil obedecer.
A obediência, ela não nasce da nossa força. Você pode decidir obedecer e você vai ter muita dificuldade em obedecer. Mas a obediência, quando ela nasce na nossa natureza de filho, fica muito mais fácil de obedecer. Porque um filho que tem um bom pai, ele não quer desonrar o pai. Ele não quer entristecer o pai. Ele quer agradar o pai. Né, Mateus? E a mãe também. Por isso que o Senhor tem que tirar o coração antigo. Porque um coração de pedra, ele vai resistir. Um coração de pedra vai bater de frente. Vai falar, não, isso aqui é o que faço. Mas um coração novo vai estar rendido na presença do Senhor. E ele vai falar, Senhor, eu por mim não posso nada. Faz você. Faz o que eu não posso fazer. Quando o Espírito está dentro, ele vai movendo o caminho. Ele mostra para você aonde você tem que ir. Como que você tem que fazer. Quem aqui já teve alguma experiência com o Espírito Santo? Ele fala, gente. Ele fala. Ele fala dentro e às vezes ele usa o externo para falar também. Só que, lembra que Ezequiel termina com as bênçãos? Se não tiver obediência, amigo, não tem bênção. Por isso que eu disse que é um processo. Eu não sei como que você entrou aqui hoje. Talvez seja a sua primeira vez entrando aqui. E aí talvez hoje você vai pedir para que o Senhor te arranque da sua velha natureza. Te arranque do seu passado. Te arranque dos seus traumas, dos seus medos. Talvez você já esteja vindo aqui alguns dias e aí você precisa pedir para que o Senhor troque o teu coração. Jesus, eu estou indo, já algumas coisas já até entendo o que eles falam. Eu quero um coração novo. Tira o coração de pedra de mim, faz um coração novo. Talvez você já tenha um coração novo. E agora você vai receber o Espírito Santo para habitar dentro de você. E talvez você já tenha passado por todo o processo. E agora só falta o quê? Obediência. E obedecer é difícil. Porque a obediência é um dilema desde o Éden. Pensa que eles tinham tudo. Tinham tudo. Era só uma árvore que eles não podiam mexer. Uma. O que eles fizeram? Mexeram. Como que é criança pequena, gente? Um monte de brinquedo, né? A mãe vai lá, parcela 10 vezes no Mercado Livre, um monte de brinquedo colorido, que toca música, que sai bicho de dentro. O que a criança quer? A tomada. Gente, olha a natureza do homem como é. Uma criança. Esses somos nós. Se deixar a nossa natureza antiga nos governar, a gente sempre vai escolher o pecado. Por isso que o Espírito Santo tem que estar dentro, para que a gente possa escolher Jesus todos os dias, independente do grau de dificuldade que você tenha. Obedecer precisa ser uma escolha de todos os dias, sendo ela fácil, sendo ela difícil. E eu vou te falar que a maioria é difícil. Você acha que a gente não queria ficar na praia? Queria ficar na praia, sogra? Queria ficar na praia, gente. Obedecer é difícil. Ai, pastora, mas eu não posso ir num feriado, viajar? Claro que você pode. Para minha família, para minha, o Senhor pediu os domingos. Para minha, eu não sei qual é o nível de exigência que o Senhor vai fazer na tua casa. Para nós, Ele nos pediu. E a gente tem prazer em entregar. E aí, depois que você obedece, olha isso, gente. Você recebe uma nova identidade. Você recebe a natureza de filho de Deus. Quando você tem uma vida no altar, quando você obedece os mandamentos do Senhor, você se torna filho. Você tem o Espírito habitando dentro de você. Você não pensa mais com os seus pensamentos, mas o Espírito Santo está agindo dentro de você, está te dando forças para fazer aquilo que você sozinho não consegue. E aí sim, depois de tudo isso, vem a promessa, vem a frutificação, vem as bênçãos. Ai, pastora, mas não dá para começar de trás para frente? Não dá.
Não dá. Só tem bênção depois de transformação. Você quer bênção? Você quer frutificação? Você quer milagre? Você quer uma família abençoada? Você quer um emprego de honra? Você quer seus filhos como esses jovens aqui adorando ao Senhor? Paga o preço. Se renda. Não resista. Deixa o Senhor tocar em você hoje. Deixa o Senhor fazer o transplante que Ele precisa hoje. Começa a fazer uma autoanálise em você. Em que passo você está? O que o Senhor precisa tirar? Da onde o Senhor precisa te arrancar? Ai, mas o Senhor já trocou o meu coração. Então, Senhor, só para a vida de novo. Eu já recebi, eu já tenho o Senhor no meu coração. Então sopra a vida de novo, Senhor. Me dá vida, me torna parecido contigo. Eu quero ser habitação do Espírito Santo. Eu quero ser templo, morada do Espírito Santo. Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar? E começar a orar ao Senhor, começar a se apresentar diante dEle nessa noite. Porque o Senhor, Ele tem sim promessas de abundância, promessas de alegria, promessa de uma colheita que não vai parar. Mas antes dos frutos, Ele quer habitar em você. Ele quer te dar um novo coração. Você pode começar a orar aí no seu lugar? Apresentar o seu coração diante dele e falar: Senhor, o que eu preciso, da onde eu preciso sair, Pai? O que eu preciso tirar de dentro de mim para que o Senhor faça o novo? Para que eu viva as tuas bênçãos, para que eu viva as tuas promessas. O Senhor hoje Ele está entrando com uma intervenção divina em você. Assim como Ele visitou aquele povo e Ele declarou: eu os tirarei. O Senhor está declarando sobre você nessa noite: eu os tirarei da escravidão. Eu os tirarei do deserto. Eu os tirarei do medo. E enquanto eu falava, algo dentro de você começou a pulsar, a arder, a te incomodar. Porque Deus está tocando exatamente nas áreas que você tentou esconder, nas dores que você disfarçou, as feridas que você aprendeu a conviver. Mas o Senhor está dizendo que hoje não é o fim. Ele está dizendo que Ele não quer melhorar o teu coração, Ele quer trocar o teu coração. Ele quer arrancar o coração morto, Ele quer destruir aquilo que te destruiu. Ele quer colocar vida onde a dor matou. Talvez você chegou aqui cansado, exausto, endurecido. Talvez você chegou confuso, distante. Talvez a sensibilidade se foi, talvez você perdeu o brilho. Mas o Senhor está dizendo para você: ei, eu te quero de volta. Eu te quero por inteiro, eu te quero vivo. Eu te quero sensível, eu te quero entregue. Hoje o Senhor quer te arrancar do teu passado. Ele quer limpar tudo aquilo que grudou na sua alma, no seu espírito. Ele quer arrancar o coração velho que está cansado, que não aguenta mais. Ele quer te dar um coração que pulsa no ritmo dele. Ele quer encher o teu coração com o Espírito Santo. E Ele quer te devolver o propósito pelo qual você nasceu. Comece a clamar aí no seu lugar. Fala: Jesus, me visita, me visita, me visita. Que parte do processo que eu estou? Me ajude, Senhor, a discernir, para que eu não queira só as bênçãos, para que eu queira a transformação e que ela seja completa, que ela seja genuína. Toque em mim, Jesus, toque em mim e me muda de dentro para fora. Eu não quero só mudar o meu comportamento, eu quero mudar de dentro para fora. Eu quero mudar a minha essência. Eu quero ser transformado por inteiro.
Eu quero ter prazer em carregar o Senhor.